A paz de Cristo a todos, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a porta do céu. Você que é assinante do canal, que Deus te abençoe e te faça prosperar e te dê paz e te dê muita alegria, que você possa viver feliz, servindo a Deus todos os dias das suas vidas. Nós temos o compromisso de pregar o Evangelho como a Bíblia manda, como a Palavra de Deus manda. Não como nós pensamos ou imaginamos. Isaías 59, Jesus disse: os vossos caminhos são os meus caminhos e os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Então nós temos que aprender a servir a Deus, a trabalhar para Deus e fazer a vontade de Deus. Então, quando se trata de pregar o Evangelho, eu costumo ver aquele texto, aquele versículo que Jesus ensinou os seus apóstolos em Lucas 23, quando ele estava orando para os discípulos serem prósperos, para os discípulos serem abençoados, para os discípulos fazerem a vontade do Pai. Então ele orou para os discípulos para que Deus viesse abrir os olhos do entendimento deles, para que eles pudessem entender o que é a vontade de Deus. Qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a vida do pregador. Porque a primeira coisa que o pregador tem que entender é o que está escrito. Eu digo que a Bíblia toda, não é todos os livros da Bíblia, mas você encontra no Velho Testamento e no Novo Testamento, onde em Hebreus é recomendado pelo escritor dos Hebreus. Ele diz assim lá no capítulo 3, cuidar bem dos seus pastores, obedecer bem a eles, porque eles vão apresentar diante de Deus, dando conta das vossas almas. Acho que a responsabilidade de um pregador não é a mesma responsabilidade de um membro que vai e senta na igreja e assiste, escuta a palavra. Então, a responsabilidade de um pregador não é a mesma que a responsabilidade de um político. Vai muito além. O político tem alguma responsabilidade com o povo? Parece que não, né? Mas ele não imagina a responsabilidade que eles têm e que eles, podemos dizer, são irresponsáveis naquilo que recebeu como político. Eles nem sabem o que é isso. A maioria dos políticos nem sabe o que significa isso. Todos os projetos de lei que eles criam, essas coisas que eles criam pensando neles. Parece que Deus colocou eles lá para cuidar do povo. O político representa Deus perante a nação, ou melhor, representa o mandato de Deus perante a nação, mesmo que eles não conheçam Deus. Mas quando a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, o político tem que saber o que é a aplicação das leis, para que o povo não se perca por falta de lei ou por transgressão das leis. E quem é que transgride as leis hoje em primeiro lugar e não tem lei para eles? É foro privilegiado, é uma série de coisas. Quem é? São eles. Eles nem sabem disso. Então o pregador precisa saber que ele está na igreja pregando o Evangelho para fazer como Moisés fazia. Você se lembra que Deus chegou para Moisés e falou assim: ô Moisés, eu vou acabar com essa maldita congregação. Lá no bezerro de ouro, lembra-se? Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio, Êxodo 32, você vê lá. Então, Deus chega para Moisés, vê os filhos de Israel adorando um bezerro de ouro, enquanto Moisés vai para o monte para orar a Deus. Por 40 dias, nesse período, foi o suficiente para os filhos de Israel transgredir contra Deus e criar para si uma imagem de escultura, um bezerro de ouro.
Vocês sabem lá como é que foi criado, vocês já sabem, né? Se olhar a Bíblia, você vai ver. Então Deus chega para Moisés e fala assim: ô Moisés, desce, vai lá, atende lá o povo. Eu vou acabar com aquela maldita congregação, esse teu maldito povo. Já não era nem povo de Deus mais. Deus se revoltou tanto contra eles. Queridos, cuidado com Deus irado, tá? Não brinque com isso. Então, Moisés desce, e quando Deus diz para Moisés: vou matá-los a todos, o que Moisés diz para Deus? Senhor, o que o povo vai dizer? Tu tirou da terra do Egito, trouxe para aqui para salvar, agora o Senhor vai matar, Senhor? Faz o seguinte, pega eu. Você está disposto a ser pregador? Você é profeta mesmo? Está disposto a isso, queridos? Vigia, hein? Cuidado. As pessoas hoje vivem iludidas dentro das igrejas, porque a pessoa vai lá e fala uma coisa, fala outra, diz: esse é profeta, esse é pastor, esse é isso, esse é aquilo e tal. Junta tudo nas suas mentes, mas não ajunta a verdade. E não quer servir a verdade. Por quê? Porque a verdade cobra. A verdade busca da pessoa um caráter perfeito e justo para ser salvo. A pessoa não quer isso. O que a pessoa quer na igreja é, hoje, o bem deles, para essa vida. Mas o bem deles para diante de Deus está para o vindouro. Aqui sim, começando aqui, mas no vindouro. Então, as igrejas, as pessoas estão iludidas com a igreja, iludidas com religião, iludidas com o profeta, iludidas com isso, iludidas com aquilo. Então, o pastor tem que saber: eu estou pregando para quê? Qual é a minha responsabilidade em pregar? Em primeiro lugar, salvação. Lembra de Paulo, como disse para Timóteo: prega a palavra, Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Exorta, redague todo mundo, não importa, ninguém vai desprezar a tua mocidade. Porque fazendo isso, ensinando a sã doutrina, tudo que Cristo mandou, tu não só vai salvar a vida deles, por Cristo Jesus, como também a tua. Então, meu querido, não fica pensando que pregar o Evangelho é um brinquedo. Não fique pensando que falar a palavra de Deus é um brinquedo. Falar, qualquer um fala, está todo mundo falando aí, né? Agora eu quero ver, pregar e ser usado por Deus. A pessoa que prega a verdade, hoje em dia, dificilmente é querido, né? Não é mesmo. Quem prega a verdade hoje, quem prega o evangelho verdadeiro hoje, com todas as disciplinas, as leis e os mandamentos para a pessoa ser levado a Cristo, a salvação, essa pessoa não vai ser querida não, tá? Por isso Jesus disse: sereis odiado de todos. Então você já tem essa profecia. Você vê um cara muito queridinho, muito abracinho daqui, muito abracinho dali, desconfia, verifica, vê se está falando a verdade. Porque quem prega a verdade não querem ouvir. Estou aqui lutando pela verdade. Não que eu sou o único da verdade. Gosto da verdade e vou pregar a verdade. Se fala alguma coisa que está fora, é por falta de conhecimento. Mas quando vem o conhecimento, eu me ajusto com Deus e vou para a verdadeira palavra. Então, é por isso que as pessoas nem veem os vídeos. Não interessa para ver. Por quê? Porque a verdade está ali. Para essa vida não precisa verdade. Quem quer viver em verdade hoje? Ninguém. Um mundo, um Brasil do jeito que nós estamos vivendo, com tantas falcatruas que está por aí, por parte até mesmo das autoridades governamentais, quem vai querer a verdade, queridos? Qual é o fim da nossa juventude, se não a cadeia? Quem está promovendo? Aqueles que se dizem ser governadores da nossa nação, da nossa terra. Eles contribuem para isso, eles estão trabalhando para isso. Você imagina a fonte de renda maior que é o exemplo para a nossa terra, que é o salário mínimo hoje. Você já imaginou? Você já pensou? Como essa nação pode prosseguir como um jovem que está buscando uma faculdade, estudar e se aperfeiçoar hoje? Pode pensar
ser alguma coisa trabalhando com um salário desse? Ah, mas não vai ganhar esse salário. Não vai ganhar se batalhar e, né, concorrer muito. De repente encontra aí uma empresa que paga mais. Mas quando ele recebe o salário, o governo tira quase tudo. Os impostos. Você não tem jeito de respirar na nossa nação, porque o governo não deixa. Você aplica um dinheiro, o governo tira. Você faz um comércio, uma coisinha dali, você vai vender cachorro quente na rua, o governo tira o cachorro, tira o emprego, tira tudo. Não tem jeito, queridos. Absurdo dos absurdos. Eu não sou favorável a que se trabalhe ilegalmente. Sou favorável a que entre de acordo com as leis. Mas é a liberdade de trabalhar que a pessoa não tem. E nós vamos partir para o ensinamento, para o futuro do conhecimento, de uma forma geral, como é que nós estamos. Vamos daqui para frente caminhar para uma nação de analfabetos, feito eu. É esse o caminho. Agarrado apenas com isso aqui, ó, celular. Não que o celular tenha culpa, né? Mas a influência dos ensinamentos está dentro dele. Tudo vem dele. Não tem saída, tá? Mas a palavra de Deus tem barganha não, tá, queridos? Não tem favorecimento, não tem meio termos com ela. A palavra é perfeita. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje e o assunto as leis. Vamos continuar com as leis. E hoje nós vamos tocar num assunto a respeito das leis. Eu quero que você abra comigo em Deuteronômio, capítulo 22. Nós vamos começar por aqui. Deuteronômio 22. Veja aí o versículo de número 10. Assim que chegaram à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande proporção. E quando os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés havia edificado um altar defronte da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à batalha contra eles. Enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com ele enviaram 10 príncipes, tá? De cada casa perante um príncipe de todas as tribos de Israel. Cada um o cabeça da casa de seus pais, entre os filhos de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, disseram-lhes: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é essa que cometeis contra Deus de Israel, deixando de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar
para vós rebelardes hoje contra o Senhor. Foi-nos pouco a iniquidade pior da qual até hoje não estamos ainda purificados, apesar de ter havido pregar na congregação do Senhor. Para que hoje quereis abandonar ao Senhor, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irá contra toda a congregação de Israel. Se, porém, a terra da vossa possessão imputa paz-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor. E tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar que não o altar do Senhor nosso Deus. Então nós temos aqui, eu falei que era Deuteronômio, mas é Josué, tá? Desculpe, Josué 22. Então vejam aqui. Os filhos de Israel, eles começaram essa meia tribo aqui de Manassés já era meia tribo, né? Já tinha se rebelado. O altar perante o Jordão. Então você percebe aqui que Deus, ele não aceita, Deus, ele não concorda, Deus, ele não compactua com outros deuses. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, meu querido, mas Deus não se apega a outro Deus, ou seja, Deus não aceita o apego ao altar, a adoração a um Deus pagão, a um Deus que não pode salvar. Por isso ele destruiu lá em Êxodo capítulo 32, quando Moisés estava no monte. Porque fizeram um bezerro de ouro. O povo de Deus, para que seja realmente de Deus, tem que ser como uma virgem pura, um povo puro, fora do pecado, sem o pecado, sem idolatria. Se tem idolatria, não existe Deus verdadeiro no meio deles. E o que é idolatria, queridos? Adorar aquilo que não é Deus, aquilo que é feito por mãos humanas, aquilo que é humano, aquilo que é pau, pedra, gesso, aquilo que é animal. Adoração a isso é separação do Deus Todo-Poderoso. Então, o povo de Deus, quando se trata de santidade, é como uma virgem pura. E nós vamos tratar nesse vídeo exatamente disso, tá? Nós vamos começar aqui agora sim, Deuteronômio, capítulo 22, para você ver que Deus não se apega à adoração a outros deuses. Ou você é, ou você não é, meu querido. Então, abra aí Deuteronômio, capítulo de número 22. Você tem aqui o subtítulo do versículo 1 diz a prática da caridade. No versículo de número 5, você tem aí leis diversas. E aí vem o uso natural da mulher, a mulher pura, a mulher decente, a mulher que é mulher, e o homem que é homem. Então, em todos os sentidos. Aqui está falando, mas nós vamos passar aqui do versículo 5 até o 12 e começar do versículo de número 13. Leis sobre o casamento. Dá uma olhada no versículo de número 1, no versículo número 13. Se um homem desposar uma mulher e depois de coabitar com ela,
a aborrecer e lhes imputar delitos vergonhosos e contar ela, ou melhor, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Os pais da moça tomarão as provas da virgindade dela e as levarão aos anciões da cidade, à porta. O pai da moça dirão aos anciões: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu e lhes imputou delito vergonhoso, dizendo: não achei tua filha virgem, mas aqui estão os sinais da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão a roupa dela diante dos anciões da cidade, os quais tomarão aquele homem e o castigarão, condená-lo-ão em 100 siclos de prata e o entregarão ao pai da moça. Porém, divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ela continuará a ser sua mulher e ele não poderá mandá-la embora enquanto viver. Que coisa tremenda, não, meu querido? Veja aqui que texto precioso. E o que é ser fiel a Deus? O que é ser santo? O que é ser puro e andar em dignidade com Deus? O que é honra, meu querido? O que é honra? Hoje em dia, essas coisas aqui, como virgindade de uma moça, isso, que valor tem mais isto, né? É ensinado a ter pela sociedade, por muitos ensinos hoje, que isso está fora de moda, isso não tem mais valor nenhum, isso foi para trás, acabou. E com isso, o mundo está dominado pela prostituição, e prostituição gera idolatria, avareza e transgressão contra Deus. Por isso, o cuidado de Deus com a nação de Israel, por isso o cuidado de Josué com a nação de Israel, com os ídolos, com a idolatria, por isso o cuidado de Davi, o cuidado dos profetas, todos os reis com a idolatria, para que Deus pudesse ser honrado. Lá em Coríntios você vai ver Paulo dizendo, você chega a Mateus 25, você vai ver Jesus dizendo, a igreja é uma virgem pura. Estamos falando sobre esse assunto e vamos chegar até a Virgem Maria. E aqui, fato interessante, né? O rapaz casa com essa moça e quando depois que ele casa com ela, com certeza, a prática do sexo, depois de casado, ele dá uma desperta, eu não quero mais ficar com a moça. Não quero mais ficar casado com ela, vou dizer que não era virgem quando eu a achei. Essa sinceridade hoje existe entre as mulheres, existe entre as famílias. Hoje nós falamos muito de família na igreja. O que é família, gente? Família sem honra é o que mais existe. Então perde essas coisas nos lares, perde essas coisas nas famílias, nas jovens, e todos dizem, somos honrados, temos honra. Tem não, queridos. Nós temos um padrão de vida, um costume de vida humano que estão vivendo por aí, mesmo assim vivendo muito mal, porque nem isso nós estamos honrando. Nem isso a sociedade está honrando hoje, a honra na família, nem isso está tendo. Então as meninas jovens hoje
chega à idade de 10 anos, 12 anos, já está tudo na prática, a maioria na prática do sexo. Eu não vou generalizar, mas a maioria na prática do sexo. Se não fizer, é porque é antiquado, é aqueles provérbios que eles falam por aí, que é tudo satânico contra Deus. O jovem que casou com a moça, levou-a para casa e depois de ter deitado com ela, praticado sexo com ela, falou, diz às pessoas, aos seus pais e diz às pessoas que não achou ela virgem, pura, né? Então existe aí muitos relatos sobre virgindade, pureza de uma moça. Virgindade significa pureza. Nós vamos chegar lá em Maria, mãe de Jesus, você vai ver o que é pureza no que diz respeito ao corpo, sexo. Então, esse ato aqui, hoje em dia, eu vou repetir para você, não tem mais valor nenhum nas famílias, perante a sociedade. Tanto faz, né? Então, a jovem aí de 20 anos é quase impossível achar com virgindade, né? E aí as pessoas trazem a mistura, a confusão do que é ser virgem. O que é uma moça virgem? Uma moça virgem, no conceito de todo mundo, inclusive dela mesma, principalmente não conhece a Cristo, é que ela ainda possui com ela um ímero vaginal. Nunca houve nela um contato de pênis com vagina, ela continua aquilo ali com ela, e com isso ela é tida como uma virgem. Né? Não é isso? É o que todo mundo fala. E aqui o moço manda procurar as provas da virgindade. Talvez os lençóis da cama lá, para deixar a marca do sangue da virgindade da moça, né? Será que todos deixam, todas as mulheres, as jovens, quando se relacionam pela primeira vez, tem isso? Não sei. Não estou interessado também em saber. Mas, o que acontece? Era essas provas, mas não só necessariamente essas provas. Tem provas que não é só a marca do sangue. Tem outros atos que podem provar que a moça é virgem. Por quê? Como tem a maioria de outros atos que prova que não é mais uma virgem. Porque no conceito, no conhecimento de toda a raça humana, a virgem é essa. Tem aquele ímero. Ela nunca teve um contato sexual com um homem no que diz respeito a pênis e vagina. Mas não é isso que prova a virgindade de uma mulher, de uma jovem, de uma moça. Por quê, queridos? Porque existem muitas moças que hoje ainda, talvez hoje ainda, meninas de 18 anos, 19 anos, 20 anos, até mais, que ainda tem esse ímã, mas ela já experimentou com o homem sexo anal, sexo oral, todo tipo de prática, e acha que é virgem. É virgem? Está tudo enganado. Tudo enganado. Portanto, um ímã vaginal não prova que uma moça é totalmente virgem. Nada disso. Só prova que ali o contato entre pênis e vagina não houve. Mas mesmo assim poderia se engravidar. Porque uma moça pode, sendo virgem, se engravidar de um homem? Claro que pode. Basta que o sêmen entre em contato ali e penetra. Ela pode ser virgem. Pergunta aí para as ginecologistas, a gente que cuida das partes das mulheres, que você verá o que eles vão dizer. Então, a virgindade, irmãos, é ser intacta em tudo. O seu corpo é intacto em tudo. Mas ela já beijou, já abraçou, fez isso. Pois é, mas nunca se despiu e não o conheceu o varão. Aí está. Aí é que está a pureza. Lembra-se da Virgem Maria? Lembra-se de José com Maria? Não conheço varão, foi o que ela disse.
Nós vamos chegar lá em Deuteronômio, ou melhor, lá em Mateus e Lucas, e você vai ver isso com mais clareza. Portanto, hoje, essa pureza aqui, isso perdeu o valor. Então, as meninas, quando vai para o casamento, tem umas que já se deitou com 1, 2, 3, tem mais, né? E vai para o altar diante do padre ou diante do pastor para fazer seu casamento. Queridos, a honra nunca foi a mesma, perante Deus não. Perante os homens sim, mas perante Deus nunca foi. Nunca. Aí você pode dizer para mim assim: pastor, a minha filha conheceu um rapaz, namorou e hoje ela já se deitou com esse rapaz, já conheceu a prática do sexo, não tem mais um ímã vaginal, não tem mais nada, já é uma moça que conhece o sexo, ou seja, já praticou o adultério, já viveu um adultério. E aí que entra aquela questão de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, os apóstolos, eles falam sobre a fornicação, que é onde as pessoas fazem a maior confusão, os pregadores fazem a maior confusão sobre fornicação. Por que eles fazem confusão nisto? Porque para eles, quando uma jovem deita com um varão, que ela não é casada, ou esse varão é casado ou não é casado, o que ela praticou ali? Para muita gente, ela praticou a fornicação, que é o quê? O sexo quando não é casada, trata-se de fornicação, o que é completamente desleal com a Bíblia. Tem nada a ver com a Bíblia. Tem nada a ver com a Bíblia. Então, todo tipo de sexo, fora do casamento, não importa se o rapaz é casado e a moça é solteira, se a moça é solteira e o homem, se o rapaz é casado e a moça é solteira, se a moça é casada e o rapaz é solteiro, não interessa. Tanto faz. Tudo trata-se de quê? Prostituição. Agora veja o exemplo. Ela pega a sua filha, vai para lá e diz para o altar para casar e vai dizer: olha, pastor, a minha filha, ela separou desse rapaz, mas ela já praticou sexo com ele. E hoje como é que fica a minha filha? Fica como uma mulher que praticou um ato sexual, querido, uma prostituição. Mas e se ela tivesse continuado com ele? Ela estava vivendo em fornicação? Sim. Estava vivendo em adultério? Sim. Porque adultério e fornicação, meu querido, é a mesma coisa, não muda nada. Não importa se são casados, se não são casados, adultério e fornicação é a mesma coisa. Ou seja, prostituição sexual. Porque nós precisamos fazer a diferença da prostituição, de uma prostituição com a outra. Tem a prostituição contra a palavra, que é o que o mundo comete, e tem a prostituição contra o sexo, ou melhor, contra a lei, e a prostituição que a pessoa comete, que é a comercialização do sexo. Por exemplo, as mulheres que se prostituíam e que se prostituem para ganhar dinheiro. Então, elas cometem ali 2 pecados, que é a prostituição, o ato sexual, e a venda do seu corpo. Está comercializando o seu corpo sexualmente. E tem as outras que se prostituem e não é por dinheiro, se prostitui por prazeres sexuais, por ser traidoras. Então, essa prostituição tem uma diferença da outra. O preço, na eternidade, só Deus sabe como será. Mas desde já é bom você saber que não tem salvação, se não se arrepender a tempo, né? Então, se uma jovem se deita com um varão e ela fica com esse varão, ela está cometendo adultério se ela deitou com esse homem, sendo ele o primeiro, e ela não separa dele, continua com ele, vai viver com ele, deixa seu pai e sua mãe, vai viver dentro de uma casa com ele, ela não está em prostituição. Não, acho que não.
Está vivendo com um só varão, vai viver com um só varão. Eu conheço mulheres que hoje têm 70 anos de idade e não casaram ainda, e estão com seus maridos desde jovem, uniu com ele quando era virgem ainda, está com ele, continua com este homem. Está em prostituição? Não está nada. Não está nada em prostituição. Nada disso. Ela deixou seu pai, deixou sua mãe e se uniu a este homem. E o que ela precisa? Perante as leis, ela precisa desse documento aí para divisão de bens, que é a certidão de casamento, feito em cartório, que nada mais, nada menos é do que uma posse de herança, de trabalho, uma CLT que precisa ter no casamento, para que um frauda o outro na hora de uma herança, coisa parecida, de uma separação. Mas se a mulher, a jovem, continua com esse homem, ela está vivendo uma vida que não será condenada se ela viver com ele, agora querendo fazer o documento, se apresentar perante as autoridades das igrejas, da religião, dizendo, sou marido e mulher, pode dizer livremente, porque o casamento que Deus fez foi isso. Agora, é importante fazer o documento com certeza, para ser reconhecida, Então, quando essa virgem pratica o sexo com esse rapaz e os dois se separam, o que ela se tornou? Ela praticou um ato de prostituição, mas não é uma prostituta, queridos. Para de confundir. Ela cometeu um ato de prostituição com esse rapaz. O rapaz casou com outra e ela está sozinha, sem praticar sexo com mais ninguém, porque no momento que ela deita com outro homem, aí já entra a prostituição. Ela já passou a ser uma mulher adúltera. Lembra daquela que tinha 5 maridos? É exatamente isso. E como está as jovens de hoje? Por um acaso não é assim? Cadê o primeiro? Para onde foi? E cadê o segundo? Aonde está o terceiro? E por aí afora. E vai para o altar para casar como se fosse uma moça solteira, ou seja, uma moça com honra de alguém que nunca casou sim, mas nunca casou perante papel, mas perante o ato sexual já foi de muitos. Não tem mais honra, queridos, não tem mais honra. Nós continuaremos a falar sobre o assunto no nosso próximo vídeo. Eu quero que você ore comigo agora, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor tão grande para conosco. Obrigado pela obra do Teu Espírito. Queremos vivê-lo e praticá-lo. Porque praticar e viver é muito melhor do que falar, Se falar, se fosse justiça, o mundo era justo de ponta a ponta, Porque falam muitos, falamos muito. Mas nós precisamos de ação e atitude, porque o Senhor quer uma virgem pura para ir morar contigo, uma igreja intacta, uma igreja perfeita, uma igreja, meu Deus e meu Pai, sem resquício, uma igreja sem, meu Deus e meu Pai, fragmentos nenhum do pecado, da idolatria. É uma igreja pura, é como uma virgem pura que possa dizer intocável. Assim é a tua igreja, assim precisa ser aqueles que vão morar contigo. Nós temos uma passagem no teu Evangelho de Mateus que nos relata isso. Eram 10 virgens, e olha que consideradas virgens, mas elas cometeram um ato de, eu posso dizer, displicência, desatenta ao recado de Deus, ao teu recado dizendo, sede sóbrios e vigiai, e elas não estavam nessa vigilância. Ao invés delas estar cuidando das suas coisas, elas estavam cuidando do que é seu propriamente neste mundo. Em vez de cuidar do Senhor, das coisas do Senhor, e se incomodar em fazer a tua vontade, elas se preocupavam em fazer as suas próprias vontades, como hoje está acontecendo.
dentro da igreja. O povo se preocupa consigo mesmo, com as coisas para esse mundo, esquece do vindouro. Por isso, pode até ser chamado de virgens, mas não tem perseverança, não tem vigilância, não tem azeite na lâmpada, vai morrer nas trevas, na escuridão. Então, as virgens puras daquelas 10 às 5, não tinha pureza. Com relação à tua palavra e ao teu Filho Jesus Cristo, o que ele precisa, o que ele quer. Assim está a tua igreja hoje. Nós estamos caminhando para um fim horrível, triste, dentro da própria igreja. O Senhor disse que amontoavam de doutores, pastores, profetas, e enche a tua igreja. E é o que nós temos hoje. Todos servem para ser profeta. Só não serve a ti, porque quer uma coisa, enquanto o Senhor quer outra. Profeta, o mundo está cheio, o Senhor já diz isso. O mundo jaz do maligno e está cheio de profetas, né? Nós sabemos disso. Mas aquele que fala a tua palavra, que anda na tua palavra, como aquelas 5 virgens, prudentes e sensatas, porque a insensatez é um mal terrível. E aquelas cinco virgens ali, que era, oh meu Deus e meu Pai, uma visão, uma revelação, uma parábola simbólica para que nós possamos entender o que é viver para ti, viver por ti, estar contigo, e viver para o mundo. Então hoje nós podemos observar como está o mundo, mas não queremos andar assim, Senhor. Nos ajuda a viver para ti, para te louvar, para te adorar, para te exaltar. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor não tira a sua mão de nós, o Senhor não tira o teu cuidado de sobre nós, porque o teu Espírito está sempre nos alertando. Nos ajuda, Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a nossa nação, sara a nossa terra. Abençoa a nossa juventude, abençoa, meu Deus, aqueles que estão confusos dentro da igreja. Dá a eles sabedoria, que eles possam se despertar e virem a ti para te adorar unicamente a ti, como o único Deus verdadeiro. Abre os olhos do nosso entendimento e nos dê a tua palavra, Pai, e que nós possamos declarar sempre que tu és o Deus da nossa salvação. Obrigado, Deus, nos abençoa e nos ajuda. Abençoa o meu povo, abençoa a minha nação e sara a minha terra. Justiça e juízo é a base do teu trono. Tu haverás de fazer justiça contra os injustos, para que o mundo saiba que tu és Deus. Obrigado, Deus, por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, o Redentor, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz, até o nosso próximo vídeo.